Amados irmãos, é chegado o momento da Palavra de Deus. E a palavra que o Senhor propõe aos nossos corações para o dia de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 44, que diz o seguinte: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Glória a Deus, aleluia. Queridos, essa é uma das menores parábolas que Jesus contou, porém contém uma verdade maravilhosa acerca do Evangelho. Nós vivemos em uma sociedade, hoje em dia, que passa a vida toda em busca de tesouros, não é verdade? Alguns procuram por riqueza, outros por sucesso, alguns procuram reconhecimento ou prazer, ou estabilidade, ou qualquer tipo de realização pessoal, profissional, dentre outras. Mas Jesus, ele revela nessa parábola que existe um tesouro tão valioso que quando alguém o encontra, percebe que todas as outras coisas perdem a sua importância. O grande problema, queridos, é que muitas pessoas passam a vida toda procurando tesouros em lugares errados. E a pergunta que essa parábola nos faz é: o que realmente tem valor para você? O que realmente tem valor para nós? Porque aquilo que nós valorizamos é o que determina as escolhas que nós fazemos, não é verdade? Jesus, ele diz que nessa parábola que havia um tesouro escondido em um campo. E isso nos ensina uma importante verdade. Queridos, os maiores tesouros nem sempre eles estão visíveis. O reino de Deus, ele não chama atenção como as riquezas desse mundo. Ele não é promovido pelos critérios humanos. Muitas pessoas hoje em dia olham para a fama, olham para dinheiro, olham para a influência, olham para poder e acreditam que ali está o verdadeiro valor. Mas, queridos, o reino de Deus, ele está escondido dos olhos daqueles que enxergam apenas o externo, apenas o exterior. Existem pessoas que passam a vida toda, queridos irmãos, correndo atrás das coisas que brilham, mas nunca encontram aquilo que verdadeiramente as satisfaz. Elas têm um vazio dentro de si que elas tentam preencher com tantas coisas, porém nunca conseguem. Há uma diferença entre algo que chama atenção e algo que possui valor. É importante que nós compreendamos que nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que impressiona é precioso. E nem tudo que o mundo valoriza tem valor eterno. Querido, se Deus porventura retirasse hoje tudo aquilo que nós temos, e quando eu digo tudo aquilo que nós temos, eu estou falando exatamente de bens materiais. Se Deus tirasse todos os bens materiais nossos nesse instante, a nossa alegria permaneceria? A resposta para essa pergunta revela onde está o nosso verdadeiro tesouro. O texto diz, queridos irmãos, que este homem encontrou um tesouro. Tudo mudou naquele momento, a partir do momento que ele encontrou aquele tesouro. Ele não estava procurando especificamente um tesouro, mas quando ele encontrou este tesouro, ele percebeu que havia descoberto algo extraordinário. É isso, queridos irmãos, que acontece quando nós verdadeiramente encontramos Cristo. Não apenas nós conhecemos uma religião,
não apenas nós frequentamos uma igreja, mas nós encontramos Jesus de maneira real, de maneira concreta. Queridos, e nesse encontro, a pessoa descobre o perdão para os pecados. Neste encontro verdadeiro com Jesus, a pessoa encontra paz verdadeira para sua alma. Neste encontro com Jesus, a pessoa encontra esperança para o futuro. Ela encontra um propósito para viver. E ela encontra uma vida eterna. Glória a Deus por isso. Queridos, veja um detalhe impressionante aqui. Este homem vendeu tudo, absolutamente tudo, por causa da alegria. Observe aqui um detalhe que nos impressiona. Jesus não diz que o homem vendeu tudo com tristeza. A Bíblia diz que ele vendeu tudo com alegria. E por que ele vendeu tudo com alegria? Quando a gente diz tudo, ele vendeu tudo que ele tinha. Quer dizer que ele passou a não ter mais nada. Ele vendeu tudo, absolutamente tudo, para poder comprar aquele tesouro, ter aquele tesouro que ele havia descoberto. Por que ele fez isso? Porque ele, amados irmãos, não estava perdendo ao vender tudo. Ele, na verdade, ele estava ganhando. Quando alguém, queridos irmãos, encontra algo infinitamente mais valioso, aquilo deixa, aquilo que deixa para trás, perde a importância. Tudo aquilo que a gente tinha até então, todos aqueles bens materiais, todas aquelas posses, todas aquelas riquezas ao padrão do mundo, passam a não valer nada, passa a ser insignificante, a partir do momento em que nós temos um encontro com aquilo que é eterno, um encontro com Deus, um encontro com Jesus. Queridos, é importante que a gente compreenda que muitas pessoas enxergam a vida cristã como uma perda. Elas pensam que ao seguir Jesus elas vão perder a liberdade, ou que elas vão perder os seus prazeres, ou que elas vão perder oportunidades. Mas, queridos, quem encontra o verdadeiro tesouro entende que não está perdendo absolutamente nada de valor. Na verdade, está ganhando, está trocando algo temporário deste mundo por algo eterno. Está trocando algo limitado por infinito. E está trocando algo passageiro, algo que vai acabar, por algo permanente, algo definitivo. Como exemplo, queridos irmãos, nós temos Paulo de Tarso. O Paulo, ele tinha prestígio, ele era uma pessoa reconhecida, ele tinha influência, ele tinha reconhecimento. Mas a partir do momento em que ele tem um encontro com Cristo, ele declarou: considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. O apóstolo Paulo, queridos irmãos, ao dizer isso, ele descobriu que havia algo muito mais valioso do que todos aqueles créditos que ele tinha anteriormente, do que todas aquelas riquezas, todo aquele reconhecimento, toda aquela influência que ele tinha antes. Queridos, é importante que nós também tenhamos esse entendimento. Imagine alguém andando sobre um terreno que esconde uma fortuna e essa pessoa não sabe disso. Ele pisaria, queridos irmãos, sobre a riqueza todos os dias sem perceber que ali havia um grande tesouro. E há muitas pessoas que estão fazendo exatamente isso espiritualmente. Estão cercadas pela graça de Deus, ouvem a palavra de Deus, recebem oportunidades de salvação, mas não reconhecem o valor. Um valor de algo profundo que está diante delas o tempo todo. Queridos, essa parábola, ela não fala apenas sobre encontrar algo precioso. Ela fala sobre prioridades. O homem, esse homem da parábola, ele reorganizou toda a sua vida por causa daquele tesouro. E é importante que a gente compreenda que quando Cristo ele se torna o nosso tesouro,
a nossa maneira de viver, ela muda. As nossas prioridades, elas mudam. Os nossos valores mudam. E as nossas decisões mudam. E mudam não porque nós somos obrigados. Não, muito pelo contrário. Mudam porque nós compreendemos o valor daquilo que nós encontramos. O valor eterno de Jesus Cristo. O valor eterno da salvação que Ele tem disponível para todos nós. Glória a Deus por isso. Agora a pergunta que fica é: como demonstrar que Cristo é o nosso verdadeiro tesouro? Eu quero deixar para vocês que me ouvem neste momento 5 conselhos pastorais. O primeiro é: valorize mais a sua comunhão com Deus do que os bens materiais. Tudo nessa vida, amados irmãos, é passageiro, tudo vai passar, tudo vai acabar. O segundo conselho para você é: invista tempo naquilo que possui valor eterno. Queridos, o que é eterno merece a nossa prioridade. Meu terceiro conselho é: não permita que as preocupações roubem a sua visão espiritual. Queridos, o tesouro continua valioso, mesmo quando surgem as dificuldades, mesmo quando surgem as lutas, mesmo quando surgem as adversidades. O quarto conselho é: examine constantemente o seu coração. Faça disso um hábito na sua vida. Onde está o seu tesouro, lá estará o seu coração. E o quinto e último conselho é: compartilhe este tesouro maravilhoso. Esse tesouro maravilhoso que você encontrou. Quem encontrou Cristo não deveria guardar essa riqueza maravilhosa somente para si. Essa riqueza deve ser compartilhada com as pessoas à nossa volta. Amados, a parábola do tesouro escondido, ela nos revela uma pergunta extremamente pessoal. Essa pergunta é: o que tem sido o maior tesouro da sua vida? Pare por um momento e reflita. O que tem sido o maior tesouro da sua vida? Porque todos nós, queridos irmãos, estamos vivendo em função de algo. Alguns vivem pelo dinheiro. Outros vivem pela aprovação das pessoas à sua volta. Outros vivem em função dos prazeres passageiros. Mas, queridos irmãos, somente Cristo pode preencher completamente o nosso coração. O homem dessa parábola, ele encontrou um tesouro. E a sua vida, depois que ele encontrou esse tesouro, nunca mais foi a mesma. E hoje, o mesmo tesouro está disponível para você que me ouve neste momento. O reino de Deus, ele continua sendo a maior riqueza que alguém pode encontrar. E quando nós finalmente compreendemos o seu valor, nós percebemos que não existe nada, absolutamente nada neste mundo que possa ser comparado a Ele. Amém? Por isso, ainda há tempo, ainda há esperança, ainda há tempo de você dar o devido valor a este tesouro. Há tempo para você encontrar este tesouro. Há tempo para você conhecer a Cristo, de você buscar a Cristo e permitir que Ele faça toda a transformação, todo o preenchimento de vazio que há dentro de você. Abra seu coração para Cristo hoje. Abra e tenha acesso a esse tesouro maravilhoso que vai transformar a sua vida. Amém? Convido você para orar juntamente comigo neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, é no nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, Pai, que neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença. Senhor, eu quero Te agradecer neste momento, Pai, pelo Senhor, através dessa parábola, ter falado aos nossos corações acerca de um tesouro escondido, porém disponível, um tesouro acessível a cada um de nós, um tesouro, meu Pai, que existe, que é a salvação em Ti. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós possamos
para a honra e glória do teu santo e divino nome, Pai. Meu Pai, mudar, transformar, Pai, mudar as prioridades em nossos corações, que nós troquemos aquilo que é limitado por aquilo que é eterno, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Meu Pai, nos perdoa, Pai, todas as vezes que nós valorizamos até aqui aquilo que é deste mundo, aquilo que é passageiro, aquilo que é limitado. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nos ajuda, Pai. Abra os nossos olhos espirituais para que nós contemplemos o tesouro que se encontra, Pai, escondido. Meu Pai, um tesouro qual, Pai, mudará vidas. Um tesouro qual, Pai querido, Pai amado, ele é de valor incomparável. Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que os nossos corações não estejam presos aos tesouros dessa terra, mas que nós possamos, Pai, firmar, Pai, nas riquezas eternas, Pai. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nos ajude a fazer de Jesus a nossa maior prioridade. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor Jesus seja a nossa maior alegria, seja a nossa maior riqueza, Senhor, e que nós possamos viver de tal forma que todos percebam, Pai, que nós encontramos um tesouro que vale mais do que tudo, absolutamente todo o tesouro dessa terra. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Pai. Eu peço que o Senhor visite os ouvintes neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, toque seus corações, fala profundamente ao coração de cada um. Que cada um possa, Pai, hoje, através dessa ministração, através desse programa de hoje, Pai, Senhor, ser visitado por Ti. É o que humildemente eu te peço neste momento de oração. E te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.